Fala, tripulação, tudo bem? Pedro Coelho aqui na área para conversar com vocês sobre a Grécia Antiga. O que nós podemos aprender com essas civilizações do passado que viveram ali a partir mais ou menos por volta do ano, a partir do ano 2000 a.C. e que duraram muitos e muitos anos. Tem muitas coisas importantes nesses povos, né, nessas cidades-estados, como veremos aqui. E a mensagem que eu quero deixar aqui para nós é que as situações externas, elas podem desgastar a nossa vida, porém situações internas, conflitos internos podem gerar uma implosão de tal modo na gente que de repente, na sequência, pode vir uma situação bem pequena e fazer a gente sucumbir, fazer a gente desanimar, fazer a gente ficar para baixo. Então é importante a gente ter cuidado, o autocuidado é fundamental. Venha comigo nessa viagem, meu caro. Bora lá! A história da Grécia Antiga, ela pode ser dividida em 5 períodos. 5 períodos. Período pré-homérico, em homenagem a Homero mesmo, que fez a Odisseia, a Ilíada. Homérico, pré-homérico, pré-homérico, homérico, arcaico. Arcaico vem de arque, que é a origem. De novo, primeiro pré-homérico, depois homérico, depois arcaico, clássico e helenístico. Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Vamos conhecer o primeiro período da Grécia Antiga, onde tudo começou, chamado de pré-homérico. E aí, tudo bem com vocês? Vamos começar essa viagem, hein? Lá do comecinho mesmo, antes mesmo de Atenas ou até Esparta existirem. Lá no período chamado pré-homérico, entre os séculos 20 até o 17 a.C. Nessa época, a Grécia era palco de grandes migrações. A gente estava chegando nessa região de vários povos indo-europeus, chamados aqueus, jônios, eólios e dórios. Eles chegavam aos poucos e em ondas, né? Chegavam em ondas e iam se misturando com os povos que estavam ali. Os equeus, por exemplo, fundaram Micenas, uma das principais grandes cidades dessa região aqui na Grécia Antiga. Sabe a Guerra de Troia? É aquela situação lá que envolve Helena, Paris e um cavalo de madeira? Pois é, a lenda tem raízes aqui profundamente inspirada em conflitos reais entre os micênicos e os troianos. Esse período também é marcado por duas grandes civilizações que influenciaram muito a cultura grega. Os minoicos ficavam ali na região da ilha de Creta, com destaque para o palácio de Gnossos, e os micênicos, minoicos e micênicos, no continente, eles eram mais guerreiros, isso que importa aqui pra gente. Mas tudo isso termina com a invasão dos dórios, que detonaram, acabaram com as estruturas existentes e inauguraram um período de crise. Vem a famosa chamada Idade das Trevas grega, ou seja, terminamos a parte 1 chamada pré-homérica. Bora para a parte 2? Período homérico, a era dos heróis e da tradição. Agora, entramos no período homérico, de aproximadamente 1200 a 800 a.C., chamado assim por causa de Homero, o poeta que escreveu Ilíada e Odisseia. Essa fase foi meio sombria em termos de registros escritos, mas super rica na tradição oral. Como os gregos ainda não tinham a escrita como ferramenta principal, eles preservavam seus valores históricos e crenças na base do boca a boca ali, conversando, transmitindo para gerações. E que tipo de sociedade era essa? Basicamente uma sociedade gentílica. Isso quer dizer que a base da organização era o gênus, tipo uma grande família liderada por um patriarca, onde todos compartilhavam terras e deveres. A terra era coletiva e a economia era mais de subsistência mesmo. O nome dessa estrutura é gênus. Foi nessa fase que os mitos gregos começaram a tomar forma. Os deuses de Olimpo, os heróis como Aquiles, Odisseu, Heitor, tudo ganhando força cultural. Homero não era só entretenimento. Ele ajudava a educar e transmitir as ideias da sociedade grega antiga como honra, coragem e hospitalidade. Mas o tempo passa e essa estrutura vai mudando.
A propriedade privada começa a aparecer, as famílias se espalham, surgem conflitos internos e as cidades-estado começam a surgir. E é exatamente isso que vem nessa próxima fase. A era arcaica. A era arcaica. As cidades nascem. Agora chegamos ao período arcaico, séculos 8 a 6 a.C., quando a coisa começa a ganhar a cara clássica que a gente conhece até hoje. Lembra dos gênios? Então, eles perderam força, a população cresce, os conflitos sociais aumentam e surgem as famosas polis, as cidades-estado gregas. Cada uma com sua política, seus deuses, suas leis. As mais conhecidas são quais? Atenas e Esparta, é claro. Em Atenas, rola uma luta entre os aristocratas e o povo, que aos poucos vão conquistar. Esse povo aos poucos vai conquistando mais espaço. É aí que aparecem os nomes de Drácon, Solon, Clístenes, reformando as leis e pavimentando o caminho para a democracia. Já Esparta vai por outro caminho, vira uma sociedade militarizada, fechada, com foco total em disciplina e obediência. 2 reis, um conselho, uma assembleia e a poderosa Jerusa. E o treinamento militar começava desde cedo. Nessa época também acontece um boom populacional. E como a terra não dava conta, começa a colonização grega pelo Mediterrâneo. Espalham-se por todo canto, por tudo que é lugar, sul da Itália, costa da Ásia Menor, norte da África. Culturalmente, surgem as primeiras filosofias da natureza, os pré-socráticos. O alfabeto grego começa a se firmar, baseado no fenício. A arte, a cultura e o comércio se espalham. A Grécia vai se moldando para o que virá a ser o seu auge. Essa é a quarta parte, chamada o período clássico. Quarta parte, o período clássico. Chegamos ao auge da civilização grega. O período clássico, Atenas brilha, Esparta domina e a Grécia vive uma explosão de cultura, arte e política. Primeiro temos uma grande guerra chamada as Guerras Médicas. Gregos versus os persas. Sim, aquele rolê épico de resistência onde cidades rivais se unem contra um inimigo comum. Os gregos vencem e Atenas sai ainda mais fortalecida. Logo depois vem o século de Péricles, em Atenas, com grandes obras públicas, templos e a consolidação da democracia direta. É a época de Sócrates nas ruas, Platão criando sua academia, Aristóteles fundando a lógica, filosofia pura aqui. Mas nem tudo são flores. As polis voltaram a se desentender. E aí vem a Guerra do Peloponeso, Atenas contra Esparta. A guerra é longa e sangrenta. Esparta sai vencedora, mas a Grécia, como um todo, sai muito enfraquecida. E quando a Grécia fica ali enfraquecida, ela dá uma vacilada, vem Filipe II da Macedônia com o seu filho Alexandre o Grande e tomam para si. Adivinha que lugar? Esse é o nosso quinto e último ponto, nossa quinta e última parte dessa aula, Alexandre o Grande e o mundo expandido, o período helenístico. Após a bagunça interna na Grécia, que na Guerra do Peloponeso, quem assume o comando da Macedônia, quem assume o comando é a Macedônia. A Macedônia passa a dominar a Grécia Antiga com Alexandre o Grande, e esse nome dele não é nome à toa não, viu? Alexandre conquista o mundo conhecido, conquistou a Pérsia, o Egito, a Mesopotâmia, até a Índia. Mas o mais importante é o que ele leva junto a cultura grega. Esse processo de Alexandre o Grande levar consigo a cultura grega é chamado de helenismo, ou seja, espalhar a cultura helênica por todo o mundo conquistado. Acontece uma mistura entre o pensamento grego e as tradições orientais. Resultado, um mundo multicultural, com as cidades de Alexandria, lá no Egito, virando verdadeiros centros do saber. A arte muda, a filosofia muda, a ciência avança, é o tempo de Epicuro, dos estoicos, da matemática, que avança bastante, da medicina, com Hipócrates. É uma fase de síntese, de expansão intelectual. O período helenístico termina com a conquista da Grécia pelos romanos no século II a.C., mas o seu legado permanece até hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço que você deixe um like, se inscreva no meu canal
aprendemos um pouco aqui sobre a Grécia Antiga. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau!